Da mesma forma que a gente estendeu a noção de variável aleatória para um vetor aleatório, mais para o começo do curso, a gente vai agora falar brevemente do que é a função geradora de momentos por um vetor aleatório, e a extensão é bastante natural, tá? Então, quando a gente tem uma variável aleatória x, a gente define a sua função geradora de momentos como o valor esperado de e elevado a tx, ok? Quando a gente tem agora um vetor aleatório, a gente vai definir a função geradora de momentos desse vetor aleatório, tá? E agora eu tenho que ter um t para cada variável, né? Porque aqui, né, eu olho a minha função geradora de momento de x com um t. Se aqui eu tenho x pertencente a Rm, eu tenho que ter m valores de t também para avaliar minha função geradora de momentos, tá? Para poder olhar, essencialmente para poder olhar os momentos em cada marginal e poder juntá-los de alguma forma. E a maneira como a gente vai definir é o seguinte: o análogo entre o produto de dois números em Rn é o produto escalar. Tá? Então isso vai dar o valor esperado de e elevado ao produto escalar de t com x, ou seja, o valor esperado de e elevado a t1x1 somado até tm xn. Ok? Essa é a nossa definição da função geradora de momentos multidimensional. Tá? Claro, isso aqui tem que estar definido para valores de t. Cada ti tem que estar entre menos epsilon e epsilon, aonde essa quantidade seja finita. Ok? Definição análoga à do caso univariado, estendendo somente esse produto, né, através do produto escalar. Tá? E, claro, garantindo que isso traga boas propriedades para a gente. Vamos ilustrar, através desse exemplo aqui, algumas boas propriedades da função geradora de momentos multivariada. Tá? Não vou enunciar nem provar nada rigorosamente, a gente só vai ver como é que isso funciona para vocês entenderem bem o espírito. Então, nesse exemplo, a gente tem x, um vetor composto por três variáveis aleatórias, e eu estou dizendo que ele tem distribuição multinomial de parâmetros n e P1, P2, P3. Tá? Lembrando que a interpretação da multinomial, você faz n realizações de um experimento que pode ter três resultados possíveis com probabilidade P1, P2 e P3, e você está interessado em contar a ocorrência de resultados do tipo 1, tipo 2 e tipo 3 em cada entrada desse vetor aleatório. Tá? A gente viu ela mais no começo do curso. Se a gente for olhar quem que é a função de probabilidade da distribuição multinomial, lembrando que a gente viu, é n fatorial sobre x1 fatorial, x2 fatorial, x3 fatorial, p1 elevado a x1, p2 elevado a x2, p3 elevado a x3. É claro que eu tenho que ter x1 mais x2 mais x3 igual a n, né? O número de resultados somados tem que ser igual ao número de tentativas que eu fiz. E eu tenho que ter P1 mais P2 mais P3 igual a 1 também, né? Claro, para que eu possa... alguma coisa acontece no meu experimento, tá? Com probabilidade 1, beleza? Então, por definição, a minha função geradora de momentos da distribuição multinomial é dada pelo seguinte: somatório sobre todos os x1, x2 e x3 de quem é elevado a t1x1 mais t2x2 mais t3x3, que multiplica a função de probabilidade n fatorial sobre x1 fatorial, x2 fatorial, x3 fatorial, p1 elevado a x1, p2 elevado a x2, p3 elevado a x3. E não é mera coincidência, analogamente ao que a gente fez no caso da função geradora de momentos da binomial, eu vou juntar isso da seguinte forma: somatório x1, x2, x3, n fatorial, x1 fatorial, x2 fatorial, x3 fatorial, p1 é elevado a t1, tudo isso elevado a x1, p2 é elevado a t2, tudo isso elevado a x2, p3 é elevado a t3, tudo isso elevado a x3, e análogo, né, ao teorema binomial, onde a gente expande a mais b elevado a n e tem uma fórmula análoga. Isso daqui é exatamente a mais b mais c elevado a n. Tá? O nome disso é teorema multinomial. Então, isso vai dar P1 é elevado a T1
mais P2 é elevado a T2 mais P3 é elevado a T3, tudo isso elevado a N, e eu claramente posso calcular essa fórmula para todo valor P pertencente a R3, ok? Então agora a gente tem quem é a função geradora de momentos do vetor x. Agora eu quero fazer algumas coisinhas, né? Vamos brincar um pouco com essa função geradora de momentos e ver o que a gente obtém. A gente quer estudar a função geradora de momentos de x, identificar suas distribuições marginais e calcular a covariância e correlação entre pares de componentes de x. Então vamos lá. Vou deixar aqui a fórmula da função geradora de momento que a gente quer. Vamos olhar, por exemplo, quem que é a função geradora de momentos de x1. Tá? Para isso, basta que eu pegue essa função geradora de momentos do vetor x e olhe num ponto T1, 0, 0. Se eu zerar as outras duas componentes, eu tenho exatamente a função geradora de momentos só de x1. Tá? Isso é um caso geral, vale para qualquer cenário. Tá? A explicação para isso é justamente você olhar para a definição da função geradora de momentos multidimensional. Você vai estar essencialmente cancelando todos esses termos e vai sobrar só e elevado a T1 x1. Tá? Então é bastante fácil você encontrar quem são as marginais nesse cenário. Então, se você pegar essa fórmula e fizer T2 e T3 igual a zero, você vai ter P1 é elevado a T1 mais P2 mais P3 elevado a N. E você olhar para isso e você fala, poxa, isso me é familiar. Para ficar mais familiar ainda, nota que P2 mais P3 é 1 menos P1. E, portanto, você tem que x1 tem distribuição binomial com parâmetros n e P1. Ou seja, você está contando justamente quantas vezes o resultado 1 acontece no seu experimento e calculando a probabilidade disso. Como é razoável, né? Ou seja, cada xi tem distribuição binomial com parâmetro n e pi quando você está avaliando a distribuição multinomial. Por outro lado, se você quiser calcular quem que é a distribuição marginal conjunta de x1 e x2, vamos ver o que acontece. Pelo que a gente já entendeu, você tem que olhar a função geradora de momento de x em T1, T2 e 0. Isso vai dar, então, P1 é elevado a T1 mais P2 é elevado a T2 mais P3 elevado a N. E P3 a gente vai escrever como 1 menos P1 menos P2, para ficar mais simpático, só em função de P1 e de P2. E agora a gente já não consegue identificar isso de modo tão claro como alguma distribuição de interesse. Tá? A gente não pode falar que a marginal de x1 e x2 é multinomial também. Tá? O que até faz sentido, porque a gente está deixando de contar uma possibilidade de fora. Mas a gente calcula essa função geradora de momentos porque eu quero calcular a covariância e correlação de pares de componente de x. Então vamos lá. Se a covariância de x1 e x2 em vez de usar a definição, eu vou calcular da seguinte forma. Isso é o valor esperado de x1, x2, menos o valor esperado de x1, o valor esperado de x2. Ok? Ora, o valor esperado de x1 eu já sei, porque essa distribuição é binomial. Isso é np1, e o valor esperado de x2 é igual a np2, que eu também sei que é binomial. Só me resta agora calcular quem que é o valor esperado de x1 vezes x2. E aí, vamos usar mais uma propriedade da função geradora de momentos multidimensional, que é a seguinte: valor esperado de x1 vezes x2. Bom, se você consegue obter momentos derivando a função geradora de momentos, parece razoável que a gente faça o seguinte para obter esse momento cruzado de x1 e x2. Eu vou pegar a função geradora de momentos de x, olhar no ponto T1, T2 e 0, vou derivar essa função em relação a T1, em relação a T2 e calcular essas derivadas quando T1 é igual a T2, que é igual a zero. Tá? Ou seja, como eu quero algo só sobre x1 e x2, eu zero a terceira coordenada, logo isso é uma função só de duas variáveis, e aí eu derivo em relação à primeira, derivo em relação à segunda, faço as duas serem iguais a zero, isso vai me dar exatamente esse momento de interesse. Tá? Então, se a gente for fazer essa conta aqui, tá? Eu vou derivar primeiro em relação a T2, então isso vai ficar derivada em relação a T1 de quem? Quando eu derivar essa função geradora de momentos aqui, né, que está aqui em cima, em relação a T2, eu vou ficar com N, que multiplica P1 elevado a T1, mais P2
é elevado a T2 mais 1 menos P1 menos P2 elevado a N menos 1, vezes derivada do que está dentro do parênteses em relação a T2, que vai dar P2 é elevado a T2. E eu ainda tenho que calcular isso em T1 igual a T2, que é igual a zero. Tá? E agora, se eu for derivar isso em relação a T1, eu vou ter a seguinte expressão. Tá? Isso vai dar N, que multiplica N menos 1, P1 é elevado a T1, mais P2 é elevado a T2, mais 1 menos P1 menos P2 elevado a N menos 2, que multiplica o que já estava lá, P2 é elevado a T2, e a derivada do que está dentro do parênteses em relação a T1. P1 é elevado a T1. Tá? E eu tenho que calcular isso agora para T1 igual a T2 igual a zero. Tá? Então, se você fizer T1 igual a T2 igual a zero, você vai ter o seguinte. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1. O que está dentro do parênteses vai dar P1 cancela com P1, P2 cancela com P2 e vai dar 1. Então, esse resultado vai dar N, N menos 1, P1, P2. Tá? E aí, finalmente, quando você voltar aqui na fórmula da covariância para x1 e x2, tá? Basta você substituir quem que é esse momento cruzado que a gente já calculou. E depois de você fazer as contas, isso vai dar menos n, P1, P2. Tá? Ou seja, em particular, a covariância é negativa. Tá? Dois pares de variáveis são negativamente correlacionados. Por que que isso acontece? Tá? Repara, vamos lembrar de novo da interpretação da multinomial, tá? Que conta o número de ocorrências dos três tipos de resultados no seu experimento. Então, se você aumenta o número de ocorrência de x1, é claro que você provavelmente tem que diminuir o número de ocorrência de x2, porque o número total de ocorrências está no máximo igual a n, tá? Porque você fez n realizações de experimento. Então, é razoável que a gente tenha essa covariância com um sinal negativo, ok? E finalmente, vamos calcular quem que é o coeficiente de correlação entre x1 e x2, perdão, botei x e y, entre x1 e x2, tá? Lembrando que isso é igual a covariância entre x1 e x2 dividido pelo desvio padrão de x1, desvio padrão de x2, tá? Então isso vai dar menos n, P1, P2, dividido por raiz de N, P1, 1 menos P1, N, P2, 1 menos P2, que depois de você fazer a conta vai dar menos a raiz de P1, P2 sobre 1 menos P1, 1 menos P2. Tá? Reforçando, né, o fato que a gente viu que essa relação entre essas duas variáveis é negativa. Então, assim a gente vê algumas propriedades interessantes da função geradora de momentos multidimensional, sem prova, tá? De modo bastante informal. Finalmente, para fechar esse tópico sobre função geradora de momentos multidimensional, vamos ver uma outra caracterização da independência entre variáveis aleatórias. Tá? A gente viu que função geradora de momentos de soma de variáveis aleatórias independentes é o produto. Tá? Agora vamos ver um resultado que pode se confundir um pouco, mas ele é diferente. Tá? Ele trata de outro aspecto de variáveis aleatórias independentes. Beleza? Então, bom, seja x um vetor aleatório em Rm com a sua respectiva função geradora de momentos. Suponha que as suas componentes são variáveis aleatórias com funções geradoras de momentos respectivas dadas por π1 até πn. Ou seja, meu vetor aleatório x tem a função geradora de momentos psx de t. Meu vetor aleatório x tem componente x1 até xm. E cada componente aqui tem sua função geradora de momentos, que eu vou chamar de psi, calculada em ti. Então, o teorema diz para mim que as variáveis aleatórias x1 até xm são independentes se eu consigo fatorar a função geradora de momentos conjunta como produto das funções geradoras de momentos. Tá? Nota uma diferença para outro resultado que a gente viu, tá? Porque aqui dos dois lados a gente tem funções geradoras de momentos multidimensionais, tá? Aqui você tem T1 até Tm como argumento e aqui você também tem T1 até Tm como argumento.
Lá a gente tinha funções geradoras de momentos univariadas, tá? Aqui é outro cenário. Apesar de aparecer o produto, são coisas de natureza distintas que você está multiplicando. Então vamos proceder à prova desse resultado. Então o primeiro passo é a ida, né? Se você tem essas variáveis aleatórias independentes, o que acontece? Bom, vamos calcular. Você tem a função geradora de momentos em t, por definição, esse é o valor esperado de e elevado a tx, que por definição vai dar e elevado a t1x1, produto e elevado a tm(xm). E aqui, assumindo a independência, né, isso vai dar a função geradora de momentos da primeira calculada em t1, e aqui a função geradora de momentos da última calculada em tm, todas elas multiplicadas entre si. Ou seja, independência implica que eu posso multiplicar as funções geradoras de momentos marginais para obter a conjunta. Tá? E agora vamos fazer a volta. Tá? A volta eu vou fazer só para n igual a 2 e o resto do argumento procede facilmente por indução. Tá bom? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar o meu vetor aleatório x1, x2, tá? Que a princípio eu não sei se são independentes. E para provar isso, eu vou olhar um outro vetor aleatório, y1, y2, que é independente e que tem as mesmas marginais de x1 e x2. Ou seja, y1 tem a mesma distribuição marginal de x1, y2 tem a mesma distribuição marginal de x2, mas eles têm a propriedade de serem independentes. Tá? E o que eu vou provar é que a função geradora de momentos do vetor y coincide com a função geradora de momentos do vetor x. Logo, eles têm a mesma distribuição conjunta, logo são independentes. Tá? Então, façamos a prova. A função geradora de momentos de y ela é dada pela seguinte fórmula. O valor esperado é elevado a t1y1 mais t2y2. E eu estou assumindo que y1 e y2 são independentes. Tá? Então eu vou usar essa independência aqui. E vou ficar com o seguinte. O valor esperado é elevado a t1y1. O valor esperado de e elevado a t2y2. Tá? Agora eu vou usar o fato de que y1 e x1, y2 e x2 têm a mesma distribuição. Logo, tem a mesma função geradora de momentos. Então isso vai ser e elevado a t1x1 mais, não, desculpa, multiplicado pelo valor esperado de e elevado a t2x2. E agora, qual que é a hipótese do nosso teorema? Né? Aqui eu vou usar a hipótese de que eu posso fatorar a função geradora de momentos de x como produto das funções geradoras de momentos das marginais. Ora, aqui eu tenho a função geradora de momentos das marginais multiplicadas, tá? Então, isso aqui eu posso dizer que vai dar para mim exatamente a função geradora de momentos de x calculada no ponto P. Ou seja, eu tenho dois vetores aleatórios, x e y, que têm as mesmas funções geradoras de momentos. E eu sei que y tem distribuições independentes. Logo, eu concluo que a distribuição conjunta de x1 e x2 é a mesma de y1 e y2, logo x1 e x2 também são independentes. Tá? E finalmente vamos ver uma aplicação disso daí, encerrando essa aula de função geradora de momentos, que é a seguinte. Sejam x e y variáveis aleatórias independentes normais padrão. Então, x e y são normais padrão, ou seja, a gente sabe que a função geradora de momentos da normal padrão é dada por e elevado a τ quadrado mais t quadrado sigma ao quadrado sobre 2. Eu vou precisar da função geradora de momentos da normal. Tá? Vou deixar ela ali no cantinho já. Agora eu vou definir um novo par aleatório u igual a x mais y e v igual a x menos y. Eu quero provar que elas também têm marginais normais e também são independentes. Tá? Claro que a gente podia fazer isso antes pelo método do jacobiano, mas assim vai acabar sendo bastante mais fácil, como a gente vai ver aqui. Então o que eu quero calcular aqui é a função geradora de momentos do par uv no ponto t1, t2. E isso é o valor esperado de e elevado a t1 vezes u mais t2 vezes v. Mas eu sei como é que u e v se relacionam entre si. Eu sei que u é igual a x mais y e eu sei que v é igual
a x menos y, tá? E como eu sei que x1 e que x e y são independentes, eu vou reescrever isso de modo a utilizar esse fato, tá? Então isso vai ficar o valor esperado de e elevado a t1 mais t2 vezes x, e agora já fatorando o exponencial de uma soma como o produto das exponenciais, t1 menos t2 vezes y. Então, utilizando a independência entre x e y, isso vai dar para mim o valor esperado é elevado a t1 mais t2 vezes x. O valor esperado é elevado a t1 menos t2 vezes y. E isso vai dar exatamente a função geradora de momento de x, calculada em t1 mais t2, função geradora de momento de y, calculada em t1 menos t2. Então, lembrando que x e y são normais padrão, então isso aqui vai dar para mim quem? É elevado a τ quadrado, tá? O segundo termo não vai... Ou melhor, o primeiro termo não vai entrar para conta, porque μ é igual a zero, sigma ao quadrado é igual a 1. Então isso aqui vai dar para mim t1 mais t2 ao quadrado sobre 2. E aqui vai dar e elevado a t1 menos t2 ao quadrado sobre 2. Que quando eu fizer a junção disso daqui, vai dar e elevado a meio, que multiplica t1 quadrado mais t2 quadrado mais 2t1 t2 mais t1 quadrado mais t2 quadrado menos 2t1 t2. Aí olha só, os dois termos cruzados aqui se cancelam, e o que vai sobrar aqui para mim é o seguinte, e elevado a... Eu vou ter 2t1 sobre 2 mais 2t2 sobre 2, vai dar t1 quadrado mais t2 quadrado, e que eu vou escrever da seguinte forma, e elevado a 2t1 quadrado sobre 2 é elevado a 2t2 quadrado sobre 2. Por quê? Porque isso daqui dá para mim exatamente a função geradora de momentos de uma normal de média zero e variância 2, normal de média zero e variância 2, e como elas estão multiplicadas, tá? Eu sei que U e V têm marginais normais e são independentes entre si, concluindo o resultado que a gente gostaria de provar.